Ontem a gente estava aqui falando sobre uma declaração do Hamilton Mourão, vice-presidente, que basicamente chamou o Bolsonaro de burro. A gente estava aqui debatendo se ele era burro ou não, e ontem mesmo ele vem e aparece nesse vídeo aqui dizendo o seguinte: a hidroxicloroquina está proibido. Se não tem alternativa, por que proibir? Não tem comprovação científica que seja eficaz. Mas também não tem comprovação científica que não tem comprovação eficaz. Nem que não tem, nem que tem. O que eu quero fazer com vocês hoje é analisar essa lógica do Bolsonaro, que não é apenas dele, na verdade, é uma lógica bastante enviesada e que confunde as pessoas certamente, e isso tem repercussões sociais e políticas tremendas, porque afinal de contas ele é o presidente, ele está em visibilidade, ele aparece para milhões de pessoas todos os dias nas suas redes sociais, ou seja, aquilo que ele diz impacta a vida dos brasileiros. Antes de entrarmos nas questões lógicas do Bolsonaro, eu quero dar dois recados aqui. O primeiro deles é que ontem a Gráfica entregou para a editora o livro sobre o Bolsonaro, que eu publiquei agora recentemente, que é A Minha Especialidade é Matar, que aborda 1 ano e meio do governo Bolsonaro. Então a editora vai começar a enviar agora para quem comprou na pré-venda e também enviar os livros para as livrarias. Suponho que nos próximos dias, semana que vem, possivelmente, alguns de vocês comecem a receber o livro em casa. Quem não comprou ainda, aproveite que no site da editora ainda está com desconto da pré-venda, então isso vai acabar em breve. E o segundo recado tem a ver com a live que eu fiz ontem com o Álvaro e a Ana do canal Meteoro. Foi bem legal a conversa, a gente falou de outros assuntos, não apenas de política, então a gente pôde trocar ideias sobre assuntos comuns que nos interessam, então vale conferir porque foi bem legal a conversa ontem. Então voltemos agora a o Bolsonaro e sua lógica insana. O que ele está fazendo nesse vídeo aqui? É até difícil desmembrar porque é tão desconjuntado, é tão sem noção, tão sem senso, que a gente vai ter que tentar interpretar o que ele diz aqui. Basicamente o que ele fez é o seguinte: tem o remédio, ele virou garoto propaganda da cloroquina agora, ou da hidroxicloroquina. Tem um remédio que não há comprovação científica sobre a eficácia desse remédio. Pelo contrário, os estudos indicam que não há indícios de que seja funcional contra o coronavírus, mas, por outro lado, tem profundos e graves efeitos colaterais. Inclusive, em alguns casos, pode chegar a ser mais fatal do que a própria doença. Então, em muitos países, embora eles tenham testado a cloroquina ou a hidroxicloroquina no tratamento do coronavírus, já abandonaram isso e tem outros protocolos agora, são outros remédios, são outros testes. A gente conversou com um médico aqui que trabalha na UTI, próximo de onde a gente mora aqui na Espanha, e ele disse que cada semana eles testam uma coisa diferente, porque não há como saber. Não há nenhum remédio eficaz contra o coronavírus até agora, não há nada que seja garantido. Então, cloroquina ou outras coisas são experimentais. Vão lá, testam, deu certo, insiste, não deu certo, desiste. Mas não tem nada comprovado ainda. Você tem, no mundo inteiro, cientistas investigando, trabalhando, pesquisando para tentar encontrar uma cura, uma vacina, um tratamento, e estão trabalhando nisso. Então, até o momento, não há nada comprovado, nada certo, nada verificado para nenhum remédio, até onde eu saiba. Pode ser que venha aparecer algum tratamento eficaz, mas por enquanto não há. Então, o que você tem aqui é o Bolsonaro tentando socar cloroquina goela abaixo dos brasileiros. Ele vem reclamar aqui que foi proibida a venda, e daí ele elabora esse argumento, que é um argumento, no final das contas, esse argumento tosquíssimo e falacioso, obviamente. O que ele disse aqui? Não há nenhuma comprovação de que funciona a cloroquina, mas também não há nenhuma comprovação de que não funciona. É isso que eu entendi, pelo menos porque é confuso o negócio e acho que é mais complicado do que isso. Então, toma. Se não há comprovação de nenhuma das duas, toma. E isso aqui é o que se chama, na lógica, de falácia de falso dilema. É como se só houvesse duas opções. É como se só houvesse sim ou não. Cloroquina ou não cloroquina. Como eu disse, você tem vários remédios que estão sendo testados aqui. Não há nenhuma comprovação de nenhum deles ainda, nesse sentido de verificação do negócio, de testes em massa. Então não é apenas escolha entre tomar cloroquina ou não. E nesse sentido, é importante que a gente, pelo menos, respeite os protocolos médicos, o que os médicos estão fazendo, o que os cientistas estão fazendo, o que as pessoas que trabalham nesse campo estão fazendo, e não o Bolsonaro, e não alguém que quer a todo custo. Certamente tem a ver também com o investimento que ele fez em cloroquina no Brasil, são milhões de doses no Brasil, ele quer se desfazer disso, pôs o exército para fabricar cloroquina, então tem a ver com interesses
não apenas de saúde, mas de economia. E basta pensar também que o próprio Bolsonaro apareceu num vídeo tomando cloroquina. Então o exemplo dele estabelece um modelo para outras pessoas também, e isso é extremamente perigoso. Como eu disse, isso é uma falso dilema, porque pode ter várias respostas além do cloroquina, pode ter vários outros remédios que poderiam ter algum tipo de eficácia ou não também. Essa é a questão. Nesse tipo de situação, o que a gente vê é um auto-engano. É a pessoa querendo acreditar. É tipo arquivo X, I want to believe. Eu quero acreditar que esse remédio vai me curar, que vai me tratar. E não há nenhuma comprovação de fará isso. O Bolsonaro está pondo mais uma vez a vida dos brasileiros em risco, não apenas ao contribuir para a exposição pública das pessoas, né, ao estimular as pessoas a irem para a rua, como também ao pôr em risco a vida das pessoas, ao forçar remédios que têm sérios efeitos colaterais. Ele é alguém que está expondo a vida dos brasileiros a risco. E aqui é importante mencionar mais um caso, né? Ontem eu falei aqui do Caio Coppola e do Marcelo Feller, no grande debate da CNN, e como o Marcelo Feller tinha vindo com sangue nos olhos para detonar o Caio Coppola no próprio jogo dele, né? No próprio tipo de jogo, nas próprias estratégias que o Caio Coppola utilizava. E o que aconteceu ontem mesmo foi anunciado pela CNN que o Marcelo Feller vai sair do quadro Grande Debate. Não deram uma justificativa, mas o que tem circulado aqui é que foi por causa do debate da terça-feira, que eu mencionei com vocês aqui, né, quando houve esses atritos entre Marcelo Feller e Caio Coppola. E segundo a conversa que se dá, é que teria sido porque o Marcelo Feller teria insinuado ou teria dado a entender que o Bolsonaro era um genocida. Aqui é importante a gente fazer um parênteses e explicar o que aconteceu. O tema debatido era a fala de Gilmar Mendes. Gilmar Mendes foi alguém que disse que as Forças Armadas estavam se associando ao genocídio do Bolsonaro. Isso causou um mal-estar na cúpula do poder, causou um mal-estar na cúpula das Forças Armadas também. Eles estão tentando agora apaziguar os ânimos, pôr um pano quente em cima disso, mas, de fato, foi uma frase que deu a entender que o Bolsonaro é um criminoso, um genocida. Pode ser que no futuro se considere assim mesmo, que Bolsonaro foi um genocida, que muita gente morreu por causa do Bolsonaro. E nesse debate, o Marcelo Feller trouxe um estudo, vou deixar aqui para vocês no comentário fixado o link para esse estudo, que se chama More Than Words, Leaders' Speech and Risky Behavior During a Pandemic, que é mais do que palavras, discursos e comportamento de risco de líderes durante uma pandemia. Os autores são Nicolás Eisenman, Thiago Cavalcante, Daniel da Mata, e é um estudo publicado pela Universidade de Cambridge, e que trabalham especificamente com o governo Bolsonaro e o modo como ele se comporta. Qual seria a participação do Bolsonaro nas mortes dos brasileiros? No jornal Globo, eles falam desse estudo aqui, foi publicado no dia 4 de maio, na verdade, a reportagem, até um tempinho já. Segundo esse estudo, pelo menos 10% dos contágios e das mortes por coronavírus no Brasil estariam nas costas do Bolsonaro. Então, pensando agora nesse cenário, com mais de 74 mil mortos no Brasil, pelo menos 7.500 pessoas foram mortas por responsabilidade do Bolsonaro, pelas falas dele, pelos atos dele, e como isso transmitiu uma mensagem por todo o Brasil e levou bolsonaristas ou eleitores do Bolsonaro ou outras pessoas a saírem nas ruas e se exporem ao risco, contraírem a doença e morrerem. Então Marcelo Feller traz esse estudo na CNN, o Caio Coppola fica revoltadíssimo, né? Afinal de contas, o debatedor está dizendo, você está insinuando que o Bolsonaro é culpado por 7.500 mortes, e o Marcelo Feller diz, de certo modo sim, por omissão. E isso teria levado à saída do Feller da CNN. A suposição, a partir de um estudo publicado pela Universidade de Cambridge, a partir de um estudo teria levado à saída do Feller do programa. Enquanto Caio Coppola pode estar lá minimizando a pandemia, tirando o sarro de engasgamento, só 5 mil mortes por engasgamento nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o novo coronavírus matou aproximadamente 2.500 pessoas até esse momento. Só que, em comparação, né, cerca de 5 mil americanos morrem engasgados por ano, né, um dobro do número de vítimas da Covid. E ninguém vai mandar as pessoas pararem de comer por causa do risco de morrer engasgado, né? Isso seria a mesma coisa que sacrificar o boi para matar o carrapato. Falando isso, e ainda está lá. Então a CNN sinalizou agora, com essa demissão do Feller, com a saída do Feller do programa, agora sinalizou que eles vão dar tapinha nas costas do Caio Coppola e ele vai lá continuar com o seu terraplanismo ideológico, com as suas distorções constantes, com a sua passação de pano frenética, defendendo o Bolsonaro o tempo todo. Se já não era clara antes a posição da CNN, agora ficou explícita. Eles vão defender o queridinho da CNN agora, apesar de indignação interna na CNN, como eu mencionei aqui essa semana também, sobre uma reportagem
falando que os colegas lá não curtem o Caio Coppola, que acham que ele é despreparado, que acham que ele ataca os colegas jornalistas. Então, a CNN fez uma escolha agora. Optou pelo terraplanismo e vem aqui alinhado a esse discurso negacionista da ciência do Bolsonaro também. Eles vão lá e optam por transmitir para os brasileiros, na televisão, um discurso que nega a realidade, nega os fatos, nega um estudo, por exemplo, feito por uma universidade conceituada, mundialmente conceituada, que é a Cambridge. E vão defender o Bolsonaro. De um modo ou de outro ali, eu já falei anteriormente aqui, a CNN tem um perfil que leva a uma defesa do Bolsonaro, sim. Embora tenha jornalistas sérios lá dentro, o perfil, o viés deles é muito alinhado ao bolsonarismo, tanto que quando você tem um debate lá, por exemplo, eu vi essa semana Freixo e Daniel Silveira, eles não pegam uma pessoa razoável e outra mais ou menos razoável, eles pegam uma pessoa razoável e uma pessoa delirante para debater. Eles vão naturalizando desse modo a sandice ideológica, eles vão naturalizando a distorção completa do mundo. Nesse caso, o Feller foi punido por trazer um estudo que, de certo modo, expressa o que muitos brasileiros já pensam, que é o Bolsonaro tem culpa no cartório, sim. Se você tem hoje 75 mil mortos quase no Brasil, é porque tem o dedinho do Bolsonaro estragando os esforços de combate ao coronavírus, atrapalhando. Ele parece numa live ontem falando da cloroquina de novo. Se você não consegue unir os atos do Bolsonaro, o comportamento dele, com as mortes no Brasil, é preciso estar muito, muito bitolado ideologicamente, é preciso estar muito fechado na sua bolha de radicalização para não poder enxergar a realidade desse modo. E quem é penalizado, nesse caso, é quem tentou mostrar esse vínculo. E nesse caso foi o Feller. Por qual a gente tinha grandes esperanças, porque, como eu disse ontem, ele tinha vindo pronto para a batalha. Então acabou caindo. Mais um que cai nas mãos do Caio Coppola, que vai continuar lá gerando esse tipo de celeuma na CNN, continuando gerando esse tipo de absurdos. E por fim, só para concluir esse vídeo aqui, ainda voltando ao caso da lógica do falso dilema do Bolsonaro, a gente via isso também entre os eleitores do Bolsonaro. Eles tinham um raciocínio tão tosco, tão bizarro, que era o seguinte: estão todos criticando o Bolsonaro. Todo mundo acha que o Bolsonaro é ruim. Portanto, ele deve ser muito bom. Assim, aquela coisa, será que não passava na cabeça das pessoas que estão todos criticando, todos dizendo que o Bolsonaro é ruim, que ele não seria realmente ruim? Essa é a falta que faz um pouquinho de aula de lógica nas escolas, sabe? Porque isso evitaria tanta bobagem que a gente ouve por aí, sinceramente. Eu quero saber o que vocês pensam sobre o caso do Bolsonaro ontem, da live dele, reclamando que proibiram a venda da hidroxicloroquina no Brasil agora, e não tem comprovação e nem a descomprovação, sabe? É a mente do Bolsonaro em operação, e isso é, sinceramente, você mergulhar num delírio mesmo. É delírio. É isso que tá. O Brasil vive um delírio agora, é isso. E sobre o caso da saída do Feller do quadro Grande Debate, porque ele teria trazido um estudo que mostrava, ou apontava que pelo menos 10% das mortes no Brasil estão nas costas do Bolsonaro, do coronavírus, pelo menos, né? Talvez mais mortes também, não sabemos. O que você pensa sobre isso aí, sobre esses dois casos? Deixa aqui embaixo seu comentário, deixa o joinha, assine o canal, confira o livro Minha Especialidade é Matar, já está pronto, já saiu do forno e vai começar a chegar na casa das pessoas em breve. Então confira. Um abraço e até mais. Tchau.